Você sabia que a Bíblia registra a história de uma cidade que recebeu o perdão de Deus, mas que anos mais tarde foi completamente destruída? Estamos falando de Nínive, a mesma cidade que se arrependeu quando Jonas pregou, mas que décadas depois enfrentou um destino totalmente diferente. Hoje vamos refletir sobre Naum, o profeta enviado para anunciar o fim de uma cidade que Deus já havia poupado. Uma história que revela não apenas a misericórdia divina, mas também os limites da paciência de Deus. E no final desta mensagem, você vai entender uma poderosa lição espiritual que conecta a queda de Nínive à nossa própria vida. Algo que pode transformar a forma como você enxerga arrependimento, graça e responsabilidade diante de Deus. Quando Jonas pregou em Nínive, a cidade inteira se curvou diante do Senhor. Reis e plebeus jejuaram. Ricos e pobres clamaram por misericórdia. E Deus, cheio de compaixão, poupou aquela metrópole da destruição. Foi um milagre histórico, registrado nas Escrituras como um dos maiores movimentos de arrependimento coletivo. Mas agora, anos se passaram. E a Nínive que vemos na época do profeta não é outra. Uma cidade próspera, poderosa, temida por todo o mundo conhecido. Suas muralhas gigantescas eram consideradas impenetráveis. Seus exércitos, afiados e sanguinários, dominavam reinos inteiros. As ruas estavam cheias de comércio, festa, ouro e soberba. Contudo, algo fundamental havia desaparecido: o temor do Senhor. A geração que se arrependeu havia morrido. A nova geração cresceu ouvindo histórias sobre Jonas e sobre um Deus que perdoou seus antepassados. Mas para eles aquilo era apenas tradição. Uma história velha. Um passado distante. A cidade passou a confiar não em Deus, mas em si mesma. Em seus exércitos. Em suas muralhas. Em sua riqueza. Em seus deuses de pedra. E Deus permaneceu em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa aprovação. Muitas vezes é apenas o tempo concedido antes da justiça. E quando esse tempo chega ao fim, Deus levanta alguém para falar. Foi então que surgiu Naum, um profeta simples, vindo de uma vila pequena chamada Elcos. Um homem sem títulos grandiosos, sem renome, sem influência política. Mas carregando uma mensagem que faria o mundo tremer. O fim de Nínive chegou. A diferença entre Jonas e Naum é profunda. Jonas trouxe um aviso acompanhado de uma chance de arrependimento. Não trouxe o decreto final. Não havia mais volta. Não havia mais clamor possível. Não havia mais oportunidade de mudança. A misericórdia que havia sido oferecida antes, agora havia sido desprezada. Nínive não apenas voltou ao pecado, mas voltou pior do que antes. A cidade se afundou em idolatria, violência desenfreada, injustiça social, orgulho arrogante e crueldade sistemática. O Império Assírio, com Nínive como capital, se tornou símbolo de opressão mundial. O sangue de nações conquistadas corria como rios em suas ruas. Eles estendiam o terror como forma de poder, empalavam inimigos, exibiam corpos como troféus, humilhavam povos inteiros. E mesmo assim, acreditavam estar seguros, porque confiavam em suas paredes, no seu exército, na sua riqueza. Mas o profeta Naum declarou: as portas dos rios se abrirão e o palácio se dissolverá. Não 2 horas e 6. Isso parecia impossível. Até que aconteceu. Em 612 a.C., uma tempestade gigantesca fez o rio Tigre transbordar. As águas romperam parte das muralhas de Nínive. Aquilo que antes era proteção se tornou destruição. Os inimigos invadiram. A cidade entrou em colapso. O império desmoronou. Sua glória virou pó. Foi tão completa a queda que Nínive desapareceu da história. Por séculos, muitos pensaram que ela era apenas um mito. Até que no século XIX, suas ruínas foram reencontradas exatamente onde a Bíblia dizia. Cada palavra da profecia se cumpriu. A mensagem é clara e atravessa as eras. Deus perdoa, mas o perdão desprezado se transforma em sentença. Nínive recebeu misericórdia, mas tratou a misericórdia como algo comum. E quando a graça é tratada como hábito, ela deixa de produzir transformação. E isso fala conosco hoje. Deus é paciente, extraordinariamente paciente. Mas essa paciência não é permissão para o pecado, nem é desculpa para desprezar a graça. Arrependimento não é um momento, é um estilo de vida. Nínive se curvou uma vez, mas escolheu levantar-se sem Deus, e caiu para nunca mais se reerguer. Hoje Deus ainda oferece graça. Jesus ainda intercede. O Espírito ainda chama, mas o coração pode se endurecer. E quando o coração endurece, a pessoa deixa de ouvir. A história de Nínive não é apenas passado. É uma advertência, um espelho, uma pergunta. O que fazemos com a misericórdia que recebemos? Porque Deus perdoa sim, mas Ele também julga.
E a escolha do lado dessa verdade está em nossas mãos.